Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Graça e paz, guerreiro de oração. Muito bom dia. Graça e paz para todos os ouvintes da palavra de Deus nessa manhã, nesse novo dia que o Senhor nos concede e que Ele tenha misericórdia de nós para que possamos nos alegrarmos no Senhor, não só nesse dia, mas a cada dia, para a glória do nome dEle. Querido, vamos dar início a mais um guerreiro de oração e vamos nos colocar na dependência do Senhor, vamos nos colocar na presença dEle, porque a presença do Senhor em nossas vidas faz toda a diferença e nos saímos e seremos regozijados, porque a presença de Deus é poderosa, é santa, a qual nós precisamos, carecemos e dependemos da mesma. Então vamos com o coração grato, com o coração regozijado, entrar no átrio santo do Senhor Jesus. Vamos para um momento de louvor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser
excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Queridos, vamos orar nesse instante, antes da mensagem, da reflexão, vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te louvamos, meu Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. A tua palavra nos diz, meu Deus, que mesmo nós sendo infiel para com o Senhor permanece, o Senhor continua sendo fiel para com todos nós. E isso para nós, meu Deus, para a tua igreja, para o teu povo, para todas as pessoas, é algo maravilhoso, extraordinário e de muita gratidão, porque tudo que nós somos e tudo que nós possuímos é fruto da tua fidelidade, da tua bondade, das tuas multidões misericórdia e da tua graça poderosa. Nós te louvamos, meu Deus, por mais um dia, estamos aqui na tua presença, por mais uma manhã, por mais uma semana que passamos e continuaremos na presença do Senhor, e a cada amanhecer o Senhor nos assistiu, a cada dia o Senhor esteve e continuará estando conosco, e é por isso que nós estamos aqui neste momento para louvar o teu nome, para engrandecer o teu nome, para adorar o teu nome e para nos deleitar na tua presença santa e poderosa, Senhor. Que nessa manhã, Pai, o teu Santo Espírito encontre total liberdade em nossos corações, que agora, Pai, nós sejamos terras férteis para que o Senhor manifeste o teu poder, nós esteja atento verdadeiramente o que teu Santo Espírito tem a nos dizer, a nos falar através da tua palavra, e que todos nós, ouvintes da tua palavra neste momento, nesta manhã, sejamos regozijados, sejamos ensinados, disciplinados, que possamos estar atentos a ouvir a tua voz, o que o Senhor quer e o Senhor tem a falar aos nossos corações. Sei que a tua igreja nessa manhã, Pai, nesse novo dia, que o teu Santo Espírito, que o Senhor esteja visitando, assistindo cada um dos teus filhos, cada família da tua igreja, as quais o Senhor sabe, conhece muito bem o que estão passando, como estão e que todos precisam e necessitam, Pai.
Meu Deus, visita cada um dos teus filhos, cada um de nós, cada família da tua igreja, começando por essa tua agência aqui em Prazeres, que todas as famílias, Pai, sintam-se alcançadas, animadas, alegres, felizes e gratas por te servir, por ser teus filhos, por te pertencer, porque esse é o nosso maior galardão, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso, Pai, visita cada um, fortificam todos na tua graça e dás um dia de paz a cada um de nós, a toda a tua igreja, a todo o teu povo, a toda a tua família, Pai, espalhado sobre toda a face da terra, porque todos nós somos dependentes, necessitamos e carecemos do Senhor. Mas visita, Pai, de uma forma especial, por aqueles, meu Deus, que um dia passaram pela tua igreja, que um dia já pertenceram, já estiveram inclusos, ó Pai, no teu redil, na tua igreja, no teu corpo, Pai, que é a tua igreja, Senhor. E hoje, Pai, pelos motivos quais só o Senhor sabe e conhece, meu Deus, estão distantes, estão afastados, muitos negaram a fé e hoje, meu Deus, voltaram para o lamaçal do pecado, hoje estão distantes do Senhor, hoje estão distantes da comunhão dos santos, e que a tua infinita graça e misericórdia, que o teu Santo Espírito esteja os convencendo e os trazendo para a tua presença poderosa, para eles continuar permanente, firme, constante e alegre no Espírito, a caminhar com o Senhor, a te servir, a louvar e bendizer o teu santo nome. Continua conosco, meu Deus, toma a direção deste culto, fala aos nossos corações, perdoa-nos, Senhor, é a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 18, aliás, do 15 ao 18. Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 15 ao 18. Se aproxime aí da sua Bíblia, ou então se você está sem Bíblia aí, mas fique atento aí na leitura da palavra, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E diz assim a palavra de Deus, repito mais uma vez, João 18, versos 15 ao 18, dos versículos 15 ao 18. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. Queridos, o capítulo 18 do Evangelho de João nos ensina e nos revela um momento difícil na vida do nosso mestre, que é um momento onde
Judas Iscariotes, com os demais, se aproximam de Jesus e os levam preso até Anás, ou até o templo do sacerdote. E ali Jesus, através de Anás, é interrogado. E a questão da prisão de Jesus era interrogar a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, dos seus ensinos. Queridos, os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, os ensinamentos do Evangelho, a mensagem do Evangelho, das boas novas de Jesus, inquietava e incomodava muitos dos judeus, a ponto, queridos, deles por sentirem incomodado, inquieto, prenderem Jesus e interrogar porque ou qual era o motivo, o objetivo principal de Jesus estar pregando, ensinando, falando, proclamando aquela mensagem. Jesus também era interrogado ou questionado, porque ensinava dia de sábado, porque curava cegos, aleijados, coxos e outros dia de sábado. Eles também questionavam a Jesus quando Jesus dizia que era o Filho de Deus, que veio dos céus com uma missão de salvar os judeus, de salvar a humanidade. E por todas essas questões, por tudo isso, eles chegam à conclusão nesse capítulo, no momento de prenderem Jesus, levar Jesus preso, e aí começa a grande interrogação, a grande indagação, por causa dos ensinamentos de Jesus e acerca do discipulado de Cristo para os seus seguidores. Mas, queridos, o que me chamou muito a atenção, e eu quero compartilhar com você, ouvinte, sobre esse texto que nós acabamos de ler, é que Jesus é preso e 2 discípulos o seguem. Um tem o nome revelado, que tudo leva a crer que seja o próprio João. Então, mas a Bíblia não fala sobre o nome desse discípulo que segue Jesus até lá ao sacerdote. Com certeza é bem provável que seja o próprio João, uma vez que dentre os 3 mais próximos de Jesus, que era Tiago, Pedro e João, apenas ele não é mencionado pelo nome nesse evangelho. E era conhecido, João era um homem muito conhecido do sumo sacerdote. E João tinha acesso, né, ao palácio a ponto de receber permissão para entrar com outra pessoa, no caso Jesus, até o sacerdote. Então é bem provável que esse discípulo, que não tem o seu nome revelado, seja João. Mas o segundo tem sim o seu nome revelado, e é nesse segundo discípulo que nós vamos enfatizar um pouco a nossa reflexão, o qual se chama Pedro. E de imediato, queridos, no momento em que Jesus entra no templo para se aproximar ou se achegar ao sacerdote Anás, João fica do lado de fora. E o texto é bem claro quando diz, no versículo 15, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus.
Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Então, Pedro ficou de fora, não entra, não segue, não caminha com Jesus. Mateus 26, 58 diz: mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os guardas do templo para ver como ia terminar aquele encontro de Jesus com aquele sacerdote. Ou seja, Pedro, ele seguia, Mateus diz que ele seguia Jesus à distância. E aí, queridos, o outro discípulo que se encontrava com Jesus veio até a pessoa responsável pela portaria e diz: pois o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, até esse presente momento, Pedro não ficou mais no lado de fora, mas entrou e ficou num pátio do templo. E no versículo 17 diz: então a criada, ou aquela encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Ele diz: não sou eu. Ele respondeu. Queridos, e é muito difícil, a gente tem que ter muito cuidado como nós estamos servindo e seguindo a Jesus Cristo. Queridos, nós não podemos seguir Jesus à distância. Nós não podemos seguir Jesus distante dele, distante de Deus. Quando seguimos Jesus de longe, ficamos distante de Deus. Vamos esfriando. Deixamos de lado as coisas espirituais. Perdemos o prazer pela comunhão com Deus. Não passamos mais tempo a sós com o Senhor, com Deus, e não nos interessamos pelas coisas espirituais. E aí corremos, queridos, um grande perigo, um risco enorme de não termos mais vontade, alegria, prazer de se deleitar na palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo, de vir à igreja, de estar na comunhão dos santos, de louvar, de glorificar o nome de Deus, de estar num coletivo, de estar envolvido num reino, na obra de Deus. Nós corremos um grande risco de um esfriamento espiritual, e através desse esfriamento espiritual, nós passamos a ter uma atitude diferente, ou seja, passamos a negar a Cristo Jesus. Queridos, negar a Cristo Jesus nos dias de hoje, nos tempos atuais, nós não temos mais prazer, nós não temos mais alegria de termos uma comunhão com Ele, de se envolver com a sua palavra, de ter todos os dias a leitura da sua palavra, de se alimentar da sua palavra, de meditar na sua palavra. Por isso, Jesus, lá em João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus, em João 5,39, ele aconselha para os seus leitores, para os seus seguidores, para os discípulos, para todos nós cristãos, que procuramos constantemente examinar, ou seja, estudar, se alimentar da sua palavra. As Escrituras é a Bíblia, é a palavra de Deus, porque é nela que nós vamos encontrar a vida eterna, nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos ter conhecimento, nós vamos saber a fundo, na íntegra, o que Deus tem reservado para mim e para você, através de Jesus Cristo.
E a própria palavra, Jesus termina o versículo dizendo: é ela que testificam de mim, que fala de mim, que ensina de mim, quem diz quem eu sou, qual é a minha missão e o que eu tenho para cada um de vocês que crê nessa mensagem. Por isso, queridos, nós temos que estar constantemente, nós temos que estar permanentemente, sempre atentos, se alimentando e estudando a palavra de Deus, sendo alimentado pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, para não corrermos o risco, como aconteceu com Pedro, quando a encarregada da porta, quando aquela pessoa perguntou para Pedro: olha, tu também é um dele, que está com ele, que estava com ele, que caminha com ele. Pedro disse: não, sou não. Pedro negou a Jesus. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pedro continuava seguindo Jesus à distância, de longe. E o versículo 28 diz, 18 aliás, ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. E eu quero chamar a sua atenção, queridos, para esse último versículo. Eu quero enfatizar esse último versículo, queridos, quando Pedro chega num pátio do templo, quando Pedro sai de fora e entra, e quando ele chega lá dentro, lá no pátio do templo, os seguidores, os sacerdotes, as pessoas, os guardas, ou seja, havia um grupo que fazia parte que era daquele sacerdote, com certeza seriam à noite ou à madrugada, porque o texto diz que eles tinham feito um fogo e se esquentavam, se aquentavam, se aqueciam por causa do frio. Então, com certeza, não era de dia, era um horário à noite ou à madrugada. E o texto é bem claro que quando Pedro entra num pátio, ele faz o quê, queridos? Qual é a atitude de Pedro? Eles ficam no meio daquele grupo lá, se esquentando ou se aquecendo por aquele fogo. Queridos, nós cristãos não temos que se aquecer. Nós cristãos não temos que procurar coisas do mundo ou se aquecer, se querer esquentar-se ou se aquecer com o fogo natural, com o fogo da lenha, com o fogo do carvão, mas nós temos que estar aquecidos, nós temos que procurar se aquecer, nós temos que procurar agasalho, nós temos que procurar algo, refúgio. Não são nessas coisas, mas em Cristo Jesus, na sua palavra. Porque a palavra de Deus tem todas as ferramentas, o alimento espiritual necessário para a nossa alma, para o nosso vazio, para aquilo que nós tanto carecemos, precisamos, tantos necessitamos. E aí, queridos, Pedro se infiltra. Pedro fica no meio daquele grupo, e junto com eles, e, queridos, a palavra de Deus, num salmo muito conhecido, quando diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós, queridos, somos povo de Deus, servos do Deus Altíssimo. Nós fomos escolhidos para representarmos bem a Cristo Jesus. Nós fomos separados, lavados e remidos por Jesus Cristo para sermos verdadeiros representantes dele. E temos muito cuidado com que nós vamos se deixar se influenciar,
se é pela palavra de Deus, se é pelos ensinamentos bíblicos, ou se é pelas coisas deste mundo, pelo fogo, né, da sociedade, pelo consumismo da sociedade, pelas práticas da sociedade, porque se nós compartilhamos e vivemos dessa natureza, não resta dúvida que nós estamos negando a Cristo Jesus, ao Deus Altíssimo, que escolheu a mim e a você com propósitos de salvação para a eternidade. Por isso, queridos, a mensagem é essa. Nós temos que ter muito cuidado como servimos a Cristo, como nós estamos caminhando com Cristo Jesus. Nós temos que ter a cada dia alegria, amor, vontade, prazer pelos ensinamentos do Senhor, pela palavra de Deus, por nos santificarmos a cada dia, nos despojando, como eu preguei a semana passada, foi 8 dias, hoje, se despojando do velho homem, da velha natureza, se despojando daquilo que não convém a um verdadeiro servo de Deus, a um cristão, e dando lugar, dando espaço ao Espírito Santo de Deus, deixando resplandecer o fruto do Espírito em cada um de nós, para fazermos a diferença e vivemos uma vida que alegra ao Senhor, e não uma vida negando a Cristo Jesus. Nós temos que ter, queridos, essa sensibilidade, nós temos que ter muito cuidado como seguidores de Cristo, não sentar nas rodas dos escarnecedores, não andar nos caminhos dos ímpios, não estar em certos ambientes, em certo lugar, em certo grupo, o qual vai nos conduzir para a perdição. Os seus costumes, as suas práticas não condiz com o evangelho santo e poderoso do Senhor, porque assim, quando nós praticamos dessa forma, nós estamos negando a Cristo Jesus. A minha atitude, o meu comportamento, o meu testemunho é quem vai dizer se eu estou sendo fiel a Cristo ou se eu estou negando a Ele, como Pedro negou. Pedro seguia Jesus à distância. E nós não podemos seguir Jesus à distância. Nós temos que seguir e servir a Jesus lado a lado com Ele, junto, tendo uma alegria, prazer, gozo, refrigério de servir, de lhe adorar, de testemunhar, de anunciar o seu evangelho, ter prazer em estar na grande celebração, de ter prazer de estar no coletivo, na igreja do Senhor, porque foi para isso que Ele nos escolheu, foi para isso que Ele nos chamou. Por isso, querido, essa é a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós, não é? Se envolver com Cristo, não é? Obedecer a Cristo, se envolver com a sua mensagem, com a sua palavra, atentarmos para a sua verdade, ter alegria de estar na comunhão com Deus e também com a igreja, não é? Se interessarmos, temos interesse, temos prazer, vontade e alegria pelas coisas espirituais, pelas coisas dos céus, pelas coisas de Deus, e não pelas coisas terrenas, porque as coisas de Deus, elas são perfeitas, queridos, e ela leva a gente à eternidade para a glória do nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos, queridos, ter sempre uma atitude diferenciada. Vou viver uma vida, vou ter uma atitude que nunca venham negar ao meu Cristo, mas viver uma vida, termos atitude que traga honra e glória para o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, queridos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela Tua palavra, meu Deus. Obrigado pelo que nós acabamos de ouvir. Senhor, não permitam nunca, Pai, nos oriente e nos ajuda para não negarmos a Ti com as nossas atitudes,
com os nossos comportamentos, os ambientes que nós estamos, com quem nós estamos. Pai, que a tua palavra, que é a principal fonte inesgotável de toda a sabedoria, que a tua correção, que os teus ensinamentos venha, Pai, como uma flecha aos nossos corações, para mudar as nossas vidas, Pai, e termos e sermos verdadeiros seguidores de Cristo, sem negar Ele, por causa das coisas desses séculos, por causa das coisas deste mundo. Pai, que o nosso coração, que a nossa alma, que o nosso interior seja sempre aquecido pela tua palavra, e não pelas coisas deste século, e não pelas coisas dos homens, pelas coisas deste mundo, pelas coisas atrativas aos nossos olhos do dia a dia, dessa vida, deste mundo, Pai, para que não façamos como um Pedro, mas que tenhamos um coração, Pai, regozijado, um coração louvável, um coração fortalecido na tua palavra, nas escrituras, nos teus ensinamentos, porque elas testificam do Senhor para a tua igreja, para cada um de nós. Meu Deus, nós somos falhos, nós negligenciamos muitas das vezes, nós não somos diferentes, Pai, da atitude de Pedro naquele momento. Muitas das vezes as minhas atitudes, as nossas atitudes, Pai, não convém, não é lícita, Pai, conforme a tua palavra nos ensina. Mas, meu Deus, tem misericórdia de nós, como fizeste na vida de Pedro, qual restaurasse, tratasse o coração dele, a sua alma, o seu interior, e ele se tornou um grande seguidor do Senhor, um grande discípulo teu, um grande pregador da tua palavra, um grande pastor da tua igreja, dos teus filhos. Assim faz com nós nos dias de hoje, que sejamos, meu Deus, homens e mulheres, filhos e filhas tua, Pai, com essa natureza, ter um coração louvável a ti e não deixarmos ser atraídos pelas questões deste mundo, desse século, e nunca negar a ti, porque tu és a nossa primícia verdadeira e poderosa para a eternidade. Nos leva para os nossos lares, nos dispensa para nossas atividades no dia de hoje, nos dá um dia na tua paz, e muito obrigado, meu Deus, por mais um sábado, por mais um culto, por mais um momento tão especial na tua presença. É a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até sábado, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus.